Você já se perguntou como um jovem pastor de 17 anos, vendido como escravo pelos próprios irmãos, pôde se tornar o segundo homem mais poderoso do Antigo Egito? A história de José não é apenas uma narrativa de superação, é um relato extraordinário de como Deus transforma as maiores traições em propósitos divinos. Prepare-se para descobrir os segredos arqueológicos, as revelações linguísticas e os paralelos proféticos que fazem desta uma das histórias mais fascinantes de toda a Bíblia. A história começa com um nome profético. José, em hebraico Yosef, significa literalmente aquele que acrescenta, ou Deus acrescentará. Quando Raquel deu à luz este filho, após anos de esterilidade, ela profetizou sem saber: "O Senhor me acrescente outro filho." Gênesis 30, 24. Arqueólogos que estudam os costumes da Mesopotâmia antiga explicam que os nomes eram considerados profecias sobre o destino da pessoa. O nome José carregava em si uma promessa divina de multiplicação e crescimento. Nascido em Padã Arã, região que hoje corresponde ao sudeste da Turquia moderna, José era filho de Jacó com sua esposa amada Raquel. Para entendermos a dinâmica familiar, precisamos saber que naquela época os patriarcas praticavam a poligamia por necessidade cultural e econômica. Jacó tinha 4 esposas: Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Mas Raquel era a escolhida do seu coração, e José, sendo seu primogênito, naturalmente herdou esse amor especial. Historiadores explicam que no contexto dos clãs nômades do 2º milênio antes de Cristo, o favoritismo paterno tinha implicações práticas importantes. O filho favorito recebia não apenas mais afeto, mas também maiores responsabilidades na herança e liderança futura do clã. A famosa túnica de várias cores, ou túnica talar, no hebraico ketonet passim, era mais que uma roupa especial. Especialistas em têxteis antigos descobriram que essas vestes eram símbolos de autoridade, usadas por líderes e pessoas de alto status social. Para aquela sociedade patriarcal, isso significava que Jacó estava sinalizando publicamente que José seria seu sucessor na liderança, quebrando a ordem tradicional de primogenitura que favoreceria Rúben, o filho mais velho. Os desafios que enfrentavam eram completamente diferentes dos nossos, porque a sobrevivência do clã dependia da unidade e da hierarquia bem estabelecida. O favoritismo de Jacó criava tensões perigosas que ameaçavam a estrutura familiar. Os sonhos proféticos, quando o céu revela o futuro. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela compreensão moderna dos sonhos proféticos. José recebeu 2 sonhos extraordinários que desencadeariam toda a sua jornada épica. O primeiro sonho estava conectado com a realidade agrícola da época, feixes de trigo se curvando diante do seu feixe. A palavra hebraica para feixe é alumá, que significa literalmente aquilo que está atado junto. Historiadores especializados em agricultura antiga explicam que a colheita do trigo era um processo coletivo e sazonal crucial para a sobrevivência. Para aquela época, isso era revolucionário, porque sugeria que José teria autoridade sobre seus irmãos em questões de sustento e provisão. Exatamente o que aconteceria décadas depois, durante a Grande Fome. O segundo sonho foi ainda mais impressionante. O sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir que a simbologia astronômica era fundamental nas culturas antigas do Oriente Próximo. O sol representava o pai, a lua a mãe, e as estrelas os irmãos. Este sonho não apenas confirmava a liderança futura de José, mas revelava que toda a sua família o reconheceria como autoridade. Especialistas em literatura semítica antiga revelam que os sonhos duplos eram considerados confirmação divina absoluta.
Quando Deus queria estabelecer algo de forma irrevogável, ele confirmava através de sonhos repetidos com simbologias diferentes, mas com o mesmo significado. O próprio José, mais tarde, explicaria este princípio ao faraó. O sonho foi duplicado ao faraó, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Gênesis 41, 32. Imagine por um momento o que Deus quer te mostrar através desta descoberta sobre a natureza humana. A inveja é capaz de transformar irmãos em inimigos mortais. O texto bíblico registra com precisão psicológica impressionante. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar-lhe pacificamente. Gênesis 37, 4. A palavra hebraica para ódio aqui é sane, que carrega o sentido de aversão profunda e deliberada. Antropólogos culturais revelam que nas sociedades tribais antigas, a rivalidade entre irmãos podia resultar em violência extrema, pois estava em jogo não apenas o afeto paterno, mas recursos materiais, status social e poder político. A conspiração aconteceu quando José foi enviado por Jacó para verificar o bem-estar dos irmãos que pastoreavam em Dotã. Hoje essa região corresponde à área norte da Palestina, distante aproximadamente 80 quilômetros de Hebrom. Uma jornada que na época levaria 2 dias de caminhada. Recentes escavações revelaram que Dotã era uma rota comercial importante, frequentada por caravanas que viajavam entre o Egito e a Mesopotâmia. O plano inicial era assassinar José. Eis que lá vem o sonhador, vinde, pois, agora e o matemos. Gênesis 37, 19 e 20. Mas Rúben, o primogênito, intervém propondo lançá-lo numa cova sem água. A palavra hebraica bor significa uma cisterna seca, comum na região para armazenar água da chuva. Arqueólogos explicam que essas cisternas podiam ter até 10 metros de profundidade, tornando impossível a fuga. Mas o que mais impressiona é a intervenção providencial. Uma caravana de mercadores ismaelitas aparece exatamente no momento certo. Judá propõe: qual é o proveito de matarmos a nosso irmão e de encobrir o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Gênesis 37, 26 e 27. Venderam José por 20 moedas de prata. Especialistas em economia antiga explicam que 20 ciclos de prata era o preço padrão para um escravo jovem e saudável. Documentos da época confirmam que esse valor equivalia ao salário de aproximadamente 2 anos de um trabalhador comum. O paralelo profético é impressionante. José foi vendido por prata, assim como Jesus seria traído por 30 moedas de prata cerca de 1.700 anos depois. A mentira contada ao pai foi meticulosamente planejada. Mataram um cabrito e mergulharam a túnica de José no sangue. A palavra hebraica para cabrito é gedi, e seu sangue tem coloração semelhante ao sangue humano. Para aquela sociedade, isso era convincente porque os ataques de animais selvagens eram comuns na região. Jacó foi completamente enganado. Uma fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Gênesis 37, 33. Transportado para o Egito pelos ismaelitas, José foi vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. A palavra oficial no hebraico é saris, que pode significar eunuco ou alto funcionário da corte. Historiadores especializados no Egito Antigo explicam que os capitães da guarda eram responsáveis pela segurança pessoal do faraó e tinham acesso direto ao palácio real. Documentos egípcios contemporâneos revelam que escravos semitas eram comuns no Egito da 18ª dinastia. Papiros administrativos mencionam trabalhadores asiáticos empregados em casas de nobres, confirmando a historicidade do relato bíblico. Para aquele contexto social, um escravo estrangeiro alcançar posição de confiança era excepcional, mas não impossível quando demonstrava competência superior.
O texto bíblico registra um fenômeno sobrenatural. O Senhor estava com José, e foi homem próspero, e viu o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Gênesis 39, 2 e 3. A prosperidade de José era tão evidente que até mesmo um oficial egípcio pagão reconheceu a intervenção divina. Potifar não apenas confiou a José a administração de sua casa, mas o texto enfatiza: não sabia de coisa alguma do que tinha, senão do pão que comia. Gênesis 39, 6. Isso significa que José tinha autoridade total sobre as finanças, propriedades e negócios de Potifar. Para aquela época, entregar tal responsabilidade a um escravo estrangeiro era extraordinário e demonstrava confiança absoluta. Mas aqui vem a aprovação que testaria o caráter de José de forma definitiva. A esposa de Potifar, cujo nome não é mencionado propositalmente, enfatizando seu papel funcional na narrativa, começou a assediar José sexualmente. O texto hebraico usa uma construção gramatical que indica tentação persistente e sistemática. Ela falava a José dia após dia. Gênesis 39, 10. Especialistas em literatura antiga explicam que o assédio sexual por parte de mulheres poderosas contra servos era um tema comum nas narrativas do Oriente Próximo. O que torna José único é sua resposta fundamentada em princípios morais e espirituais. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. A palavra hebraica para mal aqui é ra, que significa não apenas erro moral, mas calamidade que traz consequências devastadoras. José compreendia que a integridade sexual não era apenas uma questão pessoal, mas tinha implicações espirituais, sociais e práticas. Antropólogos culturais revelam que o adultério no Egito Antigo era punido severamente, especialmente quando envolvia a esposa de um oficial real. O clímax da tentação aconteceu quando José foi apanhado sozinho na casa. A esposa de Potifar lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: "Deita-te comigo." Mas José fez uma escolha radical. Deixou a sua veste na mão dela e fugiu e saiu fora. Gênesis 39, 12. Novamente, José perde uma veste em um momento decisivo de sua vida. A falsa acusação foi devastadora. A mulher usou a túnica como evidência. "Veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. E aconteceu que, levantando eu a voz e gritando, deixou a sua veste comigo e fugiu fora." Gênesis 39, 17 e 18. A narrativa foi construída para parecer totalmente convincente. Potifar, enfurecido, lançou José na prisão. Mas o texto revela um detalhe significativo. José foi colocado no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Gênesis 39, 20. Não foi executado imediatamente, como seria esperado pela gravidade da acusação. Alguns comentaristas sugerem que Potifar pode ter duvidado da versão de sua esposa, optando pelo encarceramento em vez da pena de morte. Mesmo na prisão, a presença divina com José era inquestionável. O Senhor estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. Gênesis 39, 21. A palavra hebraica para benignidade é chesed, que significa amor leal e fidelidade pactual de Deus. O carcereiro Mor, reconhecendo a competência excepcional de José, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. Documentos administrativos do Egito Antigo mostram que as prisões reais eram complexas, abrigando desde criminosos comuns até prisioneiros políticos e funcionários em desgraça. José tornou-se essencialmente o administrador-chefe da prisão. Foi neste contexto que 2 funcionários do faraó foram encarcerados: o copeiro Mor e o padeiro Mor. A palavra hebraica para copeiro
é mashké, que indica não apenas quem serve bebidas, mas o responsável oficial pela segurança alimentar do rei. O padeiro mor, o fei, tinha função similar com os alimentos sólidos. Ambos eram posições de extrema confiança, pois tinham acesso direto ao faraó e poderiam facilmente envenenar o monarca. Quando ambos tiveram sonhos na mesma noite, José ofereceu interpretação. Ao copeiro, profetizou restauração. Ainda dentro de 3 dias o faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. Gênesis 40, 13. Ao padeiro predisse execução. Ainda dentro de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça de sobre ti e te pendurará num pau. Gênesis 40, 19. A expressão levantar a cabeça é fascinante linguisticamente. Em hebraico, nazarosh pode significar tanto honrar quanto executar, dependendo do contexto. José usou a mesma frase para ambos, mas com significados opostos, demonstrando a precisão e o mistério das profecias divinas. As profecias se cumpriram exatamente como predito. No aniversário do faraó, celebração importante na cultura egípcia, o copeiro foi restaurado e o padeiro executado. Mas aqui acontece algo aparentemente frustrante. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Gênesis 40, 23. Especialistas em psicologia antiga explicam que o esquecimento do copeiro pode ter sido tanto natural quanto estratégico. Mencionar um prisioneiro hebreu ao faraó logo após ser restaurado poderia parecer presunçoso. Além disso, associar-se a alguém condenado por assédio sexual não seria politicamente sábio. Deus usou até mesmo o esquecimento humano para cumprir seus propósitos no tempo perfeito. 2 anos se passaram. José agora tinha aproximadamente 30 anos e havia passado mais de uma década no Egito. Foi então que o faraó recebeu 2 sonhos que perturbaram profundamente sua mente. O primeiro sonho envolveu 7 vacas formosas e gordas saindo do Nilo, seguidas por 7 vacas feias e magras que devoraram as primeiras. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época o Nilo era considerado sagrado pelos egípcios. A deusa Hathor era representada como uma vaca, simbolizando fertilidade e abundância. Sonhar com vacas saindo do rio sagrado tinha profundas implicações religiosas e políticas. As vacas representavam a própria essência da prosperidade nacional egípcia. O segundo sonho mostrou 7 espigas cheias e boas crescendo numa mesma haste, depois 7 espigas miúdas e queimadas pelo vento oriental que devoraram as primeiras. O vento oriental, Kadim em hebraico, era o siroco, vento quente e seco do deserto que podia destruir plantações inteiras. Para uma civilização agrícola como o Egito, esse símbolo era aterrorizante. O texto revela o desespero real. Pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os seus sábios. E o faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse ao faraó. Gênesis 41, 8. Arqueólogos descobriram que a corte egípcia mantinha uma classe especializada de intérpretes de sonhos. Papiros mágicos listam centenas de símbolos oníricos e seus significados. Os magos, Chartumim em hebraico, eram eruditos versados em astronomia, matemática e artes divinatórias. Que todos eles falhassem simultaneamente era extraordinário e humilhante para o sistema religioso egípcio. Foi então que o copeiro mor se lembrou de José. A palavra hebraica para lembrar aqui é zakar, que implica não apenas recordação mental, mas ação deliberada baseada na memória. O copeiro disse ao faraó: "Dos meus pecados me lembro hoje." Gênesis 41, 9. Ele reconheceu que havia falhado em mencionar José anteriormente. José foi rapidamente tirado da prisão, barbeou-se e trocou suas vestes para apresentar-se ao faraó.
O protocolo egípcio exigia a aparência impecável para audiências reais. Quando o faraó descreveu os sonhos, José deu uma resposta que mudaria o curso da história mundial. Não está isso em mim. Deus dará resposta de paz ao faraó. Gênesis 41, 16. A interpretação foi direta e completa. José explicou que ambos os sonhos tinham o mesmo significado. 7 anos de grande abundância, seguidos por 7 anos de fome severa. Mas não se limitou à interpretação. Apresentou um plano administrativo completo. Proveja-se, pois, o faraó de um varão prudente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, o faraó. Nomeie administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Gênesis 41, 33 e 34. A estratégia era engenhosa. Durante os 7 anos de abundância, o governo coletaria 20% da produção agrícola como imposto e armazenaria nas cidades principais. Historiadores especializados em economia antiga explicam que essa taxa de tributação era razoável e sustentável, permitindo reservas substanciais sem sobrecarregar a população. A resposta do faraó foi imediata e decisiva. Acharíamos varão como este, em que há o Espírito de Deus. Pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão prudente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua palavra se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Gênesis 41, 38 a 40. A cerimônia de posse foi grandiosa. O faraó tirou seu anel de sinete, símbolo de autoridade real, e o pôs na mão de José. Vestiu-o de vestes de linho fino, pôs um colar de ouro no seu pescoço e o fez andar no 2º carro real. Arqueólogos explicam que o anel de sinete permitia a José assinar documentos oficiais com autoridade real. O linho fino era importado e extremamente valioso. O colar de ouro representava a posição hierárquica na corte. José recebeu também um nome egípcio, Zafenate-Paneia, que significa Deus fala e vive, ou revelador de segredos. Casou-se com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om, Heliópolis. Esta aliança matrimonial não era apenas pessoal, era política, conectando José à elite religiosa egípcia e legitimando sua posição perante a sociedade. Durante os 7 anos de abundância, José viajou por todo o Egito, supervisionando a coleta e armazenagem de grãos. O texto registra: ajuntou José muitíssimo mantimento, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não tinha número. Gênesis 41, 49. A comparação com a areia do mar indica quantidade literalmente incalculável. Engenheiros especializados em arquitetura antiga descobriram evidências de vastos complexos de armazéns no Egito da época de José. Silos de pedra com capacidade para milhares de toneladas foram encontrados em várias cidades egípcias. O sistema de preservação de grãos era sofisticado, utilizando técnicas que mantinham o trigo fresco por décadas. Durante este período, nasceram 2 filhos a José. O primeiro chamou Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Gênesis 41, 51 e 52. Os nomes revelam o processo psicológico de cura emocional e crescimento espiritual de José. Então, começaram os 7 anos de fome, exatamente como profetizado. E havia fome sobre toda a face da terra, e José abriu todos os celeiros e vendeu aos egípcios. Gênesis 41, 56. A palavra vendeu indica que José não distribuía gratuitamente, mas estabeleceu um sistema econômico sustentável que financiava a operação de distribuição. A fome se estendeu muito além do Egito, e de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José,
porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Gênesis 41, 57. Documentos históricos confirmam que houve períodos de fome severa no Oriente Próximo Antigo, forçando migrações e dependência de regiões com reservas alimentares. A fome finalmente chegou a Canaã, forçando Jacó a tomar uma decisão dolorosa. Ouvindo que havia trigo no Egito, disse a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei lá e comprai-nos mantimentos para que vivamos e não morremos. Gênesis 42, 1 e 2. 10 irmãos desceram ao Egito, mas Benjamim ficou com o pai. Jacó temia que algo acontecesse ao único filho que restara de Raquel. Para aquela mentalidade patriarcal, Benjamim representava não apenas uma pessoa querida, mas a continuidade da linhagem de sua esposa amada. Quando os irmãos se apresentaram diante de José, inclinaram-se a ele com o rosto à terra. Gênesis 42, 6. Aqui se cumpre literalmente o primeiro sonho profético, os feixes de trigo dos irmãos se curvando diante do feixe de José. Mas há uma ironia divina profunda. Eles se curvaram, não sabendo que estavam cumprindo a própria profecia que os havia irritado décadas antes. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. 22 anos haviam se passado. O jovem de 17 anos agora era um homem maduro de 39, com vestes reais, falando egípcio e rodeado por toda a pompa da corte faraônica. Além disso, presumiam que José estava morto há décadas. José decidiu testá-los, acusando-os de serem espiões. Espiões sois, por ver a nudez da terra é que vindes. Gênesis 42, 9. A acusação de espionagem era séria no Egito Antigo. Especialistas em direito antigo explicam que espiões eram frequentemente executados ou feitos escravos permanentes. Os irmãos protestaram sua inocência, revelando informações familiares. Teus servos somos 12 irmãos, filhos de um varão na terra de Canaã. E eis que o menor está hoje com nosso pai, e um já não existe. Gênesis 42, 13. A frase, já não existe, deve ter partido o coração de José, que estava vivo diante deles. José os colocou na prisão por 3 dias. Este período de confinamento serviu múltiplos propósitos. Permitiu que José controlasse suas emoções, deu tempo aos irmãos para refletirem sobre sua situação e criou suspense dramático na narrativa. No 3º dia, José modificou sua exigência. Inicialmente havia dito que todos permaneceriam presos, exceto um que iria buscar Benjamim. Agora propôs o contrário. Um ficaria preso, enquanto os demais voltariam com mantimentos, mas deveriam retornar com o irmão menor. Foi neste momento que aconteceu algo extraordinário. Os irmãos começaram a falar entre si em hebraico, presumindo que o governador egípcio não compreendia. Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Nós, porém, não o ouvimos. Por isso vem sobre nós esta angústia. Gênesis 42, 21. José compreendeu cada palavra. O texto registra laconicamente, e retirou-se deles e chorou. Gênesis 42, 24. Era a primeira vez em décadas que ouvia seus irmãos expressarem remorso genuíno. A palavra hebraica para chorou, aqui, é baka, indicando choro profundo e incontrolável. Rúben, tentando mostrar sua inocência, lembrou: Não vos falei eu, dizendo, não pequeis contra o menino? Mas não ouvistes, e eis que também o seu sangue é requerido. Gênesis 42, 22. Esta confissão revelava que nem todos os irmãos haviam concordado com a conspiração original. José escolheu Simeão para ficar como refém. Historiadores sugerem que Simeão pode ter sido o mais agressivo na conspiração original. Daí, sua escolha para permanecer preso.
Os demais receberam mantimentos e partiram, mas José ordenou secretamente que devolvessem o dinheiro de cada um no saco de trigo. Quando descobriram o dinheiro durante a viagem, espantou-se-lhes o coração e, tremendo, disseram uns aos outros: "Que é isto que nos fez Deus?" Gênesis 42, 28. Eles interpretaram o evento como intervenção divina, possivelmente punitiva. Quando o mantimento se acabou, Jacó novamente sugeriu que comprassem mais trigo. Mas Judá foi firme. Solene e expressamente nos protestou aquele varão, dizendo: "Não vereis a minha face, se o vosso irmão não estiver convosco." Gênesis 43, 3. Judá assumiu responsabilidade pessoal por Benjamim. "Eu sou fiador por ele, da minha mão o requererás. Se eu não te trouxer e não o puser perante a tua face, então serei culpado para contigo todos os dias." Gênesis 43, 9. Esta garantia pessoal revela transformação significativa no caráter de Judá desde os eventos originais. A segunda viagem foi mais cerimonial. Jacó enviou presentes: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias e mirra, terebinto e amêndoas. Gênesis 43, 11. Estes produtos eram especialidades de Canaã, valiosos no comércio internacional da época. Quando José viu Benjamim, apressou-se porque as suas entranhas se comoveram para com o seu irmão e procurou onde chorar. E entrou na sua recâmara e chorou ali. Gênesis 43, 30. Era a segunda vez que o texto registra José chorando, desta vez ao ver o irmão de mesma mãe após mais de 2 décadas. O banquete oferecido aos irmãos foi cheio de simbolismo. José os fez assentar por ordem de idade, do primogênito ao menor, causando espanto. E os varões maravilharam-se uns aos outros. Gênesis 43, 33. Como poderia um governador egípcio conhecer suas idades exatas? Benjamim recebeu uma porção 5 vezes maior que os demais. Na cultura ancient do Oriente Próximo, porções diferenciadas indicavam favor especial. José estava testando se seus irmãos ainda sentiam inveja quando um deles recebia tratamento preferencial. José planejou um teste final que revelaria se seus irmãos realmente haviam mudado. Ordenou secretamente a seu despenseiro: "Enche os sacos destes varões de mantimento, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. E a minha taça, a taça de prata, porás na boca do saco do menor, com o dinheiro do seu trigo." Gênesis 44, 1 e 2. A taça de prata não era apenas um utensílio valioso, era um símbolo de autoridade e possivelmente um instrumento de adivinhação usado pelos governadores egípcios. Arqueólogos descobriram que taças de prata eram extremamente raras e preciosas no mundo antigo. Roubar tal objeto de um alto oficial seria considerado crime capital. Quando os irmãos partiram pela manhã, José esperou pouco tempo antes de enviar seu despenseiro em perseguição. A acusação foi dramática. "Por que tornastes mal por bem? Não é esta a taça por que bebe meu senhor? E em que, deveras, ele adivinha? Fizestes mal no que fizestes." Gênesis 44, 4 e 5. A resposta dos irmãos revelou sua confiança na própria inocência. "Aquele dos teus servos, com quem se achar, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor." Gênesis 44, 9. Esta declaração extrema mostrava que eles não tinham conhecimento do estratagema. Quando a taça foi encontrada no saco de Benjamim, rasgaram as suas vestes e carregou cada um o seu jumento e tornaram à cidade. Gênesis 44, 13. Rasgar as vestes era a expressão máxima de luto e desespero na cultura semítica. Todos voltaram juntos. Um detalhe crucial que demonstrava solidariedade fraternal. Diante de José, Judá assumiu a liderança da defesa. Sua resposta revelou maturidade espiritual notável. "Que diremos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos?"
Deus achou a culpa de teus servos. Gênesis 44:16. Ele reconheceu que esta situação era julgamento divino por pecados passados. Mas o clímax veio quando José declarou que apenas Benjamim ficaria como escravo. Judá então fez o discurso mais tocante de toda a narrativa bíblica, oferecendo-se como substituto. Agora, pois, fique teu servo em lugar do menino, por escravo do meu senhor, e que suba o menino com seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o menino não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai? Gênesis 44, 33 e 34. José não conseguiu mais conter-se. Ordenou que todos os egípcios saíssem, ficando apenas com seus irmãos. E levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa do faraó o ouviu. Gênesis 45, 2. Era a terceira e mais intensa manifestação de choro registrada. Então veio a revelação que mudaria tudo. Eu sou José, vive ainda meu pai. Gênesis 45, 3. As palavras foram simples, mas seu impacto foi devastador. O texto registra, e seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Para quebrar o choque inicial, José os chamou para perto. Chegai-vos, peço-vos a mim. E chegaram-se, e disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. Gênesis 45, 4. A identificação foi específica e inequívoca, removendo qualquer dúvida sobre sua identidade. Mas aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas sobre psicologia do perdão confirmam que José demonstrou maturidade emocional extraordinária. Em vez de buscar vingança, ele ofereceu uma perspectiva divina dos eventos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haver desvendido aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Gênesis 45, 5. A teologia de José era profunda e consoladora. Ele não minimizou o pecado dos irmãos, mas revelou o propósito soberano de Deus. Deus me enviou diante da vossa face para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes aqui, senão Deus. Gênesis 45, 7 e 8. A palavra hebraica para livramento é peleta, que significa escape milagroso de destruição total. José compreendia que sua experiência não era apenas pessoal, era parte do plano divino para preservar a linhagem messiânica através de Jacó. José instruiu seus irmãos a voltarem rapidamente para buscar Jacó e toda a família. Ofereceu carros egípcios para o transporte e provisões abundantes para a viagem. Ao despedi-los, deu uma advertência sábia. Não contendais pelo caminho. Gênesis 45, 24. Ele conhecia bem a tendência de seus irmãos para conflitos internos. Quando chegaram a Canaã, a notícia foi devastadora para Jacó. José ainda vive, e ele mesmo é regente em toda a terra do Egito. O texto registra, e desmaiou-lhe o coração, porque não os cria. Gênesis 45, 26. A palavra desmaiou indica que Jacó literalmente perdeu a consciência temporariamente. Somente quando viu os carros enviados por José é que Jacó acreditou. Basta, ainda vive meu filho José. Eu irei e o verei antes que morra. Gênesis 45, 28. Para um homem de 130 anos, esta jornada ao Egito seria provavelmente sua última grande viagem. A migração foi cuidadosamente planejada. José orientou que identificassem sua ocupação como pastores de gado, não de ovelhas, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Gênesis 46, 34. Esta distinção cultural era importante para evitar conflitos desnecessários. Quando Jacó finalmente chegou ao Egito, o reencontro foi emocionante.
José atrelou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e apresentou-se-lhe, e lançou-se ao seu pescoço, e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. Gênesis 46, 29. Jacó declarou: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto que ainda vives. Gênesis 46, 30. Para aquela mentalidade patriarcal, ver o filho presumivelmente morto era literalmente um milagre de ressurreição. José apresentou 5 de seus irmãos ao faraó. O número 5 era estratégico, suficiente para representar dignamente a família, mas não tantos que parecessem uma invasão. O faraó, impressionado com José, recebeu bem a família e ofereceu o melhor da terra do Egito para habitarem. A região de Gósen era ideal para pastoreio. Localizada no delta do Nilo, tinha pastagens abundantes e estava estrategicamente separada da população egípcia principal, permitindo que os israelitas mantivessem sua identidade cultural e religiosa. Durante a fome severa, José implementou políticas econômicas que salvaram o Egito da catástrofe total. Quando o dinheiro da população se esgotou, ele aceitou gado como pagamento. Trazei o vosso gado, e eu vos darei mantimento pelo vosso gado, se faltou o dinheiro. Gênesis 47, 16. No segundo ano da fome, quando nem gado restava, o povo ofereceu suas terras e a si mesmos: compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos do faraó. Gênesis 47, 19. José comprou todas as terras particulares para o faraó, exceto as dos sacerdotes. Mas aqui está a genialidade administrativa de José. Ele não explorou o povo. Redistribuiu a população estrategicamente e estabeleceu um sistema justo. Quando houver colheitas, dareis a 5ª parte ao faraó, e as 4 partes serão vossas. Gênesis 47, 24. Especialistas em economia antiga explicam que 20% de imposto era razoável comparado aos sistemas tributários contemporâneos. José transformou uma crise em oportunidade para reorganizar e fortalecer toda a economia egípcia. Jacó viveu 17 anos no Egito, alcançando a idade de 147 anos. Quando se aproximou da morte, chamou José e fez-lhe jurar que sepultaria seus ossos na terra prometida. Rogo-te que não me sepultes no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. Gênesis 47, 29 e 30. Antes de morrer, Jacó abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim, adotando-os como seus próprios filhos. Cruzou as mãos propositalmente, colocando a direita sobre Efraim, o menor, e a esquerda sobre Manassés, o primogênito. Quando José tentou corrigi-lo, Jacó insistiu: Eu o sei, meu filho, eu o sei. Este também será um povo, e este também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Gênesis 48, 19. As bênçãos finais sobre os 12 filhos são profecias detalhadas sobre o futuro das tribos de Israel. Sobre Judá, de cuja linhagem viria o Messias, Jacó profetizou: O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Gênesis 49, 10. José viveu 110 anos, idade considerada ideal pelos egípcios. Viu os filhos de Efraim, da 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Gênesis 50, 23. Isto significa que viveu para ver bisnetos. Mas mesmo no auge do poder e da prosperidade, José nunca esqueceu suas raízes espirituais, nem as promessas divinas. Antes de morrer, reuniu seus irmãos e declarou: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Gênesis 50, 24.
José fez os filhos de Israel jurarem solenemente: Deus certamente vos visitará. Então fareis transportar os meus ossos daqui. Gênesis 50, 25. Esta última vontade revelava que, apesar de décadas de vida no Egito, seu coração permanecia ligado à terra prometida. Quando morreu, embalsamaram-no e foi posto num caixão no Egito. Gênesis 50, 26. O embalsamento era honra reservada aos faraós e altos oficiais, mas o caixão permaneceu no Egito, aguardando o cumprimento da promessa de ser levado à terra prometida, o que aconteceria 400 anos depois, quando Moisés cumpriu o juramento durante o Êxodo. A história de José contém paralelos impressionantes com a vida de Jesus Cristo. Ambos foram rejeitados pelos próprios irmãos, vendidos por dinheiro, falsamente acusados, mantiveram integridade moral absoluta, foram exaltados após sofrimento injusto e tornaram-se salvadores não apenas de seu povo, mas de todas as nações. O paralelo das vestes perdidas é fascinante. José perdeu a túnica colorada para os irmãos, a túnica para a esposa de Potifar, mas recebeu vestes reais do faraó. Jesus foi despojado de suas vestes na crucificação, mas ressuscitou em glória. Ambos interpretaram sonhos e revelaram o futuro. Ambos salvaram multidões da morte. Ambos perdoaram completamente aqueles que os traíram. A diferença é que José foi um tipo profético, enquanto Jesus é o antítipo perfeito, o salvador definitivo da humanidade. A narrativa de José ensina verdades fundamentais sobre o caráter de Deus e a natureza da vida cristã. Primeira, Deus pode transformar qualquer tragédia em triunfo quando permanecemos fiéis a Ele. As palavras de José resumem esta teologia. Vós intentastes o mal contra mim, Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50, 20. Segunda, a integridade moral é mais valiosa que qualquer sucesso temporal. José preferiu a prisão ao pecado, e Deus honrou sua fidelidade com exaltação maior do que qualquer coisa que poderia ter alcançado através de compromissos morais. Terceira, o perdão genuíno não minimiza o pecado, mas reconhece a soberania divina sobre todas as circunstâncias. José não disse que os irmãos estavam certos em vendê-lo, mas revelou como Deus usou até mesmo o pecado deles para cumprir seus propósitos eternos. Em quarta, Deus prepara seus servos através de anos de formação antes de usá-los em grandes propósitos. Os 13 anos de José no Egito, desde escravo até prisão, até palácio, foram sua universidade divina, preparando-o para salvar nações. Quinta, nunca devemos perder a esperança, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras. José manteve fé absoluta durante mais de 2 décadas de aparente abandono, e Deus recompensou sua perseverança de forma espetacular. Se esta revelação histórica e espiritual tocou seu coração, como tocou o meu quando descobri essas verdades que Deus preservou através dos séculos, compartilhe esta palavra com alguém que precisa ser encorajado hoje. A história de José não é apenas um relato antigo, é uma promessa viva de que Deus pode transformar sua maior dor em seu maior propósito. Que o Deus de José seja também o seu Deus, transformando cada lágrima em triunfo, cada traição em bênção e cada vale em vitória para a glória do seu santo nome.